Olá, terça-feira, 8 de março de 2016, bom dia. Liminar da Justiça determina que prefeitura e associações limpem ecoponto de Patos de Minas. E vamos mostrar também. Depois de desentendimento e acusação de roubar R$ 500, trabalhador rural sofre tentativa de homicídio na comunidade de Lanhosos. Segundo o autor, já que na delegacia, se ele não tivesse corrido, iria dar nele mais pelo menos umas 3 facadas aí. De olho em mais 3 pontos, Mamoré treina forte para enfrentar o Formiga. Sabemos que será difícil, como todos os jogos o foram até o momento, mas vamos em busca, de um resultado positivo. Animada, o RT agora só pensa em chegar ao G4. É importante nós continuarmos pontuando porque nós sabemos onde nós queremos chegar. Burocracia, despreparo e falta de profissionalismo aumenta o drama de vítimas de estupro em Patos de Minas. Tem um exame que ainda fazem ainda, que foi um exame assim, não foi um exame rápido. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos desta terça-feira que já está no ar. Uma criança de apenas 7 anos de idade que havia sido atropelada por uma caminhonete na última sexta-feira em Carmo do Paranaíba não resistiu aos ferimentos e morreu ontem no hospital regional. A menina estava internada em estado grave. Ela havia sofrido traumatismo craniano, hemorragia interna e fratura em 3 costelas, além de fratura no fêmur. Mesmo com várias cirurgias, os médicos avaliaram uma tentativa de transporte para Belo Horizonte, porém o estado de saúde se agravou e tal medida se tornou inviável. Ontem a criança não resistiu e morreu. E também depois de permanecer internado no Hospital Regional em Patos de Minas por 3 dias, um homem de 49 anos que foi vítima de queimaduras do corpo na cidade de Lagoa Formosa foi transferido para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. Gilvan Rezende de Oliveira teve queimaduras generalizadas depois de tentar acender um fogareiro usando álcool etílico. O fato aconteceu na última sexta-feira. Segundo informações, ele teve mais de 70% do corpo queimado. E depois de vencer a segunda partida consecutiva, os jogadores do Mamoré se reapresentaram no estádio Bernardo Rubinja para mais uma semana de treinos. O próximo adversário do Sapo será o Formiga, na quinta-feira, fora de casa. Em campo, apenas os jogadores que não atuaram desde o início na vitória por 2-1 sobre a Patrocinense. O técnico Wallace Lemos promoveu um coletivo com os jogadores do time júnior. Fizemos um trabalho coletivo com o pessoal do Sub-20, e vamos dar sequência para que na quinta-feira a gente possa fazer um grande jogo e, consequentemente, buscarmos a vitória. O grande destaque da reapresentação foi o atacante Wellington, que marcou 3 gols em 20 minutos de treino. O jogador cumpriu suspensão e estará à disposição do técnico Wallace Lemos para o jogo contra o Formiga na próxima quinta-feira. Foi um bom treino, né? Que nem eu falei, tem que fazer o meu melhor aí para ajudar o Mamoré aí nessa caminhada. Trabalhar forte, porque quem treina forte joga forte. Outro jogador que mereceu destaque na reapresentação foi o meia Gilberto. O jogador entrou bem contra a Patrocinense, ajudou o time a garantir a vitória e é mais uma opção para o técnico do Mamoré para o confronto contra o Formiga. O Wallace sempre vem conversando com a gente para a gente entrar consciente do que fazer, entrar tranquilo, para que a gente possa dar o nosso melhor. E não vai ser diferente nesse próximo jogo. A gente está à disposição do treinador para o que daí vier. Além do retorno de Wellington, o Mamoré poderá contar com mais um reforço. A diretoria acertou a contratação de mais um zagueiro. Nós fechamos a contratação do Michel Lucas, um zagueiro destro que trabalha pelo lado direito do campo, onde nós víamos uma carência dentro do grupo. Um atleta que vem para poder dar sua contribuição. A partida contra o Formiga é de fundamental importância para as pretensões do Mamoré no Campeonato Mineiro do Módulo 2. A equipe esmeraldina precisa tirar pontos do adversário para continuar brigando pela classificação para a próxima fase. Sabemos que será difícil, como todos os jogos o foram até o momento, mas vamos em busca de um resultado positivo, de uma vitória. Esperamos que os meninos produzam como vem buscando essa evolução para que a gente possa trazer o resultado favorável.
Continuando a falar de futebol, o RT também se reapresentou ontem após empate contra o Guarani de Divinópolis fora de casa. A veterana jogará no domingo às 16 horas contra o Tricordiano em Patos de Minas. O início da reapresentação do elenco da URT começou com uma roda de bate-papo. O assunto? Um feedback sobre o último jogo fora de casa e sobre os treinamentos da semana. O jogo foi bastante disputado em Divinópolis. Estava com o resultado na mão, né? Mas infelizmente tomamos o gol de empate. Mas o importante é que conseguimos, né, um resultado, um ponto lá, né, em Divinópolis. Agora é preparar nessa semana para o jogo contra o Tricordiano, que é fundamental para a gente. Nossa equipe fez um grande jogo, acho que foi o nosso melhor primeiro tempo na competição. Um jogo que a gente tira lições positivas, né? E agora é trabalhar, porque nós temos na semana um jogo difícil em casa. É importante nós continuarmos pontuando, porque nós sabemos onde nós queremos chegar. Diante do campeonato, o atacante Carlos Magno faz uma avaliação dos jogos dentro e fora de casa. É sempre mais no final do jogo, né? A gente se encolhe muito, né? Recua bastante. Mas vamos tentar corrigir, né, essa falha da gente para poder não estar tomando gol sempre no final do jogo. A URT está em 6º lugar da tabela do Campeonato Mineiro com 9 pontos. O time teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. No domingo, às 16 horas, a URT enfrenta o Tricordiano pela 7ª rodada do Mineiro. A partida será aqui no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. Durante a semana, os atletas terão treinos na academia e físico à tarde no estádio Zama Maciel. Vamos manter a mesma seriedade, a mesma entrega nos treinos, porque quanto mais nós nos entregamos no treino, nós sobramos no jogo. Então, o jogo de domingo será o jogo mais difícil para nós no campeonato até aqui. A preparação tem que ser a mesma, né? A mesma dedicação, a mesma vontade que a gente está tendo aí desde o começo do campeonato, né? Focando aí principalmente nas bolas paradas, que o professor pede para a gente ter bastante atenção e caprichando um pouquinho mais lá na frente. O objetivo do elenco da URT é garantir os 3 pontos dentro de casa. Todos os jogos, né? A gente, dentro ou fora de casa, a gente tem que pensar em pontuar, pensar em ganhar o tempo todo. Tem vezes que não vem, mas o pensamento da gente é sempre a vitória. A gente está numa ascensão muito boa, né? Acho que dificilmente um clube faz 6 pontos, né? 2 vitórias seguidas. Nós também estamos nessa batalha aí de fazer 2 jogos e 2 vitórias. Mas com certeza, durante essa semana a gente vai trabalhar forte para que a gente chegue no domingo aí diante da nossa torcida e façamos um bom jogo e saímos com a vitória e o resultado positivo para a gente dar uma sequência muito boa no campeonato. 11h39, no próximo bloco, burocracia, despreparo e falta de profissionalismo aumenta o drama de vítimas de estupro em Patos de Minas. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar da luta e das conquistas delas nos últimos tempos. Os anos levaram as mulheres a conquistar espaços, ganhar respeito e a sonhar mais. Hoje, elas estão presentes em tudo e se multiplicam a cada dia. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A data é uma reflexão sobre o papel delas na sociedade. A repórter Jéssica Andrade nos traz informações sobre as comemorações de hoje em Patos de Minas. Jéssica, olá, e em seu nome, é claro, já cumprimentamos aí a todas as mulheres. Bom dia. Olá, bom dia, Divá. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data ganhou importância quando operárias de uma fábrica de tecido fizeram uma greve para reivindicar seus direitos. Bom, eu estou aqui com a Caísa Santana, que ela é psicóloga, e vai nos falar um pouquinho sobre esse assunto de grande importância para a gente, né, nos dias de hoje. Para começo de história, a gente não teria, a gente não estaria aqui se não fossem as mulheres, né? E a mulher, ao longo dos anos, ela vem ganhando um espaço considerável na sociedade. A gente deixa de ficar trancadas em casa, a gente passa a ter acesso à educação e, de repente, hoje nós somos, aqui no Brasil, a gente geralmente estuda 1 ano a mais do que os homens, ou seja, né, a gente superou isso aí, a gente vem de uma história de lutas mesmo e de grandes conquistas. Evidentemente que a gente ainda tem muito para conseguir, mas é indiscutível o poder da mulher, a capacidade da mulher de transformar, de encontrar soluções, né, e de contribuir para um mundo mais coerente, para um mundo mais justo e para um mundo mais amável, inclusive. Você acha que ainda falta muito para a mulher conseguir equiparar os direitos? Olha, a gente tem sim algumas
diferenças significativas, né? A gente ainda tem que caminhar um pouquinho. Quando a gente fala em equiparação, a única coisa que me preocupa é realmente se a gente precisa competir com um homem para chegar nessa equiparação. E para mim, está, na verdade, na nossa condição de desenvolver as nossas habilidades e não de trazer habilidades masculinas para o nosso comportamento, mas de deixar saltar aos olhos e à vida as habilidades que a gente tem e que fazem com que a gente seja de fato muito especial. Então, a questão é essa, é o quanto que a gente aprende a se valorizar com o tempo, é o quanto que a gente aprende a desenvolver e o quanto que a gente começa a reconhecer que, olha, é legal ser mulher, eu não preciso ser igual a ninguém, me basta ser mulher e me basta ser feliz por isso. Muito obrigada, Caísa. É com você, Edvar. Ok, obrigado, Jéssica. Olha, e apesar de inúmeras conquistas, ainda é grande a violência contra a mulher. Hoje vamos mostrar o drama vivido por vítimas para registrar um dos piores crimes contra elas: o estupro. A burocracia dos sistemas, o despreparo dos órgãos públicos, dos profissionais e a falta de assistência fazem com que o sofrimento dessas mulheres seja ainda maior. O drama de uma vítima de estupro está longe de terminar quando o estuprador vai embora. A denúncia, a burocracia do sistema e a falta de preparo dos órgãos públicos para atender as vítimas deste crime pode dar início a um novo drama. A sala estava uma médica e um médico, aí dá um questionário enorme, deve dar umas 30 ou mais perguntas que te fazem. Então eu acho isso é uma parte que dói muito, assim, porque você tá em choque ali, aí eles vão te perguntando, tem coisa assim que você nem lembra direito. Aí tem um exame que ainda fazem ainda, que foi um exame assim, não foi um exame rápido. Você chora o tempo inteiro, você quer assim, vir logo para casa, tomar um banho, ficar sozinha. Eu cheguei lá, acho que quase umas 10 horas, assim, eu saí de lá já era quase 1h da madrugada. Então é uma coisa que estava muito tempo, machuca muito, dói muito, sabe? O estupro de um adolescente de 14 anos em 2013, às margens da BR-365, registrado pela Polícia Rodoviária Federal, revelou toda a crueldade do processo de registro deste crime. Eles estavam na rodoviária de Patos de Minas, por acaso passou alguém, ofereceu carona. A Polícia Rodoviária Federal insiste que pegar carona é uma atitude perigosa, mas pegaram a carona. E no meio do caminho, uma das meninas foi estuprada e o rapaz, inclusive, estava armado dentro do carro, apontou a arma para os outros dois que estavam juntos. Eles não tinham como reagir, esboçar qualquer reação e abandonou eles às margens da rodovia. A partir daí, nós fomos levar a menina para dar o auxílio que era necessário e encontramos uma série de empecilhos burocráticos, legais, materiais, por conta do próprio Estado e, lamentavelmente, também nós encontramos algum despreparo humano, uma falta de sensibilidade até daqueles que são os responsáveis por atender as vítimas, em especial a vítima de estupro. O inspetor terceiro explica que a barreira começa na busca pelo exame de corpo de delito. No IML ainda teve aquele processo de ter que procurar o médico perito que estaria de plantão. Até aí, normal, são as limitações que a própria administração pública tem. No caso da garota, o constrangimento continuou até no hospital. Dentro do hospital nós encontramos também um excessivo aparato burocrático, que é aquela necessidade de fazer a ficha da pessoa que chega no hospital pela primeira vez. Ela não está chegando para tratar de uma enfermidade, de uma mera enfermidade. Então, acho que poderia haver uma prioridade no procedimento. Ela vai passar por um procedimento com 2 profissionais da saúde. No momento, o hospital regional te contava com um médico e com uma enfermeira. Houve a necessidade de sensibilizar o médico para que ele saísse da sala, para que a vítima do estupro ficasse mais à vontade com uma enfermeira, que era outra mulher. E havia um medicamento que estaria destinado só ao bloco cirúrgico. E aí nós tivemos que intervir, inclusive quase chegando a dar voz de prisão para o responsável pelo bloco cirúrgico, que estávamos diante de uma emergência tão grave quanto uma cirurgia, que se essa emergência que apareceu foi aquele medicamento seria destinado à vítima do estupro e não ficar aguardando um eventual paciente para cirurgia que poderia não chegar naquele momento. A administração é isso, você tem que dar destino ao recurso que você tem de acordo com a emergência que se aparece. E assim foi feito. O inspetor explicou que só depois de quase 7 horas é que a garota conseguiu voltar para casa. O fato se deu numa madrugada de sábado para domingo, já 1h da manhã de domingo.
e nós fomos liberar a menina às 7 horas da manhã de domingo, quase 8 horas da manhã de domingo, ou seja, numa cidade igual Patos de Minas, que a distância entre os órgãos públicos é bem menor, as coisas poderiam ter fluído muito melhor, nós achamos absurdo. Foge muito da normalidade. Depois de tudo isso, as vítimas ainda são obrigadas a conviver com a dor, o constrangimento e a falta de assistência. Não tem nenhum médico comigo assim me acompanhando, não tem nada. Clinicamente assim, nada. Então, é eu comigo mesma e com Deus, assim, com a minha família. O desabafo, no entanto, já surtiu efeito. A direção do Hospital Regional informou que vai mudar a forma de atendimento às vítimas de estupro. A gente que é gestor, que está participando da saúde, a gente tem que levantar mesmo a bandeira para tentar minimizar o problema com a paciente, fazer o atendimento mais humano possível, e esse exemplo é interessante para a gente estar discutindo, inclusive, com a formação dos acadêmicos, que nós somos hospital escola, nós somos formadores de residentes, nós somos referência da região inteira, então isso é importante para a gente discutir. Olha como que é a percepção da paciente. A gente acha que a gente faz um trabalho assim, mas a percepção do lesado, da vítima, é dessa forma. E isso vale, eu acho que é importante a gente estar escutando o outro lado. Olha, a própria Lei Maria da Penha já é uma grande conquista das mulheres, mas ainda falta muito ainda a ser feito. Mundo afora, sempre a gente vê notícias aí de mulheres que foram agredidas fisicamente e mentalmente também, infelizmente. Agora são 11 horas e 50 minutos a seguir. Você confere os indicadores econômicos e a cotação agrícola. Depois de desentendimento e acusação de roubar R$ 500, trabalhador rural sofre tentativa de homicídio na comunidade de Lanhosos. O dólar voltou a subir depois do agravamento da crise política no país e da queda na semana passada. A moeda americana abriu hoje sendo cotada a R$ 3,78. O euro a R$ 4,17. O grama do ouro a R$ 155,20. E cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,59%. O PIB, que é o Produto Interno Bruto do setor agropecuário, em 2015, foi o único da economia brasileira que apresentou desempenho positivo, com crescimento de 1,8%. O resultado da agropecuária foi ainda mais expressivo se comparado com os números gerais da economia no ano passado, e teve queda de 3,8% do PIB, o pior índice dos últimos 25 anos, segundo divulgou essa semana o IBGE. Apesar do setor ter apresentado números positivos no ano passado, a taxa de crescimento foi a menor nos últimos 4 anos. A previsão é de que, mantido o atual quadro econômico, o PIB agropecuário retorne aos níveis existentes em 2010, significando 5 anos de retrocesso. Então, confira a cotação dos principais produtos agropecuários na região. A arroba do boi gordo está sendo negociada a R$ 147. A saca de café tipo 6, bebida dura para melhor, na região do Cerrado Mineiro, sendo cotada a R$ 500. A saca de soja no Triângulo Mineiro a R$ 68. E a saca de milho no Alto Paranaíba sendo negociada a R$ 38. Um homem de 40 anos foi preso depois de desferir um golpe de faca em um amigo na comunidade de Lanhosos, no município de Patos de Minas. A vítima foi atingida no abdômen. Segundo a polícia, o motivo seria um desentendimento por causa de uma dívida de R$ 500. O suspeito Marcos Antônio da Silva e a vítima Jalisson de Jesus, que moravam na mesma casa, faziam uso de bebida alcoólica no momento do crime. Em determinado momento, os dois se desentenderam. Marcos acusa Jalisson de ter furtado a quantia de R$ 500 dele no último domingo. Segundo o autor, o Marcos Antônio, havia
sumido um valor aí de R$500 lá dentro da residência. Possivelmente tenha sido a vítima lá que tenha furtado o dinheiro dele. Durante a confusão, Marcos teria desferido um golpe de faca que atingiu a região lombar do lado esquerdo da vítima. Segundo informações, após o crime, a vítima saiu correndo só de cueca pela comunidade, pedindo socorro. Moradores o ampararam e acionaram o SAMU. A vítima estava caída ao solo lá, com uma perfuração na região lombar lado esquerdo. Ela estava consciente ainda. A polícia também foi acionada. Quando chegou ao local, o suspeito fugiu se escondendo em uma região de mato. Os militares então ficaram escondidos dentro da casa para o azar dele, que voltou ao local do crime e acabou sendo preso e encaminhado para a delegacia aqui em Patos de Minas. Evadiu uma mata próximo lá, aproveitando que do fato de estar escuro e com bastante chuva. Tentamos rastreá-lo lá no momento. Houve uma pequena perseguição com o intuito de prender o mesmo, porém não foi possível. Retornamos à residência, ficou eu e um outro militar dentro da casa, onde os dois residiam. E passado um tempo, o autor retornou na residência, deve ser para pegar algumas coisas, e foi preso em flagrante delito. Segundo o autor, já que na delegacia, se ele não tivesse corrido, ele iria dar nele mais pelo menos umas 3 facadas aí. A arma do crime não foi encontrada. Olha, segundo informações do hospital, Jalisson de Jesus, 41 anos, passa bem. Agora são 11h57, daqui a pouquinho, o liminar da Justiça determina que prefeitura e associações limpem ecoponto em Patos de Minas. O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça liminar que obriga o município de Patos de Minas, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, a Associação Reciclap e a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus a retirarem em 180 dias os pneus armazenados em local aberto na área conhecida como Ecoponto, no bairro Planalto. O local, entre outros problemas, é visto como risco à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Pela decisão, a Prefeitura fica obrigada a possuir um alvará de localização, licença ambiental e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Em caso de descumprimento da medida, haverá multa de R$1.000 por dia de atraso. Reclamações sobre a situação do ecoponto de Patos de Minas são registradas com frequência pela NTV. Muitas pessoas estão preocupadas com o local, que apresenta não estar em boas condições. Os pneus lá depositados ficam expostos à ação do tempo e o risco de proliferação do mosquito da dengue é sempre sinal de alerta. Hoje tem o problema dos pneus. Daqui uns dias vem um depósito de bateria, de lâmpada, outro tipo de lixo também. Então tem que resolver isso urgente. Nós temos que acabar com esse trem aqui, porque isso aqui também, quando chove, ó, vira uma cheio de bicho. Tá a céu aberto, né? Qualquer criança, qualquer pessoa pode chegar aqui e atirar fogo aqui, e os mosquitos também da dengue, né? Aqui você vê uma situação dessa aqui, ninguém toma conta, cheio d'água, chovendo. Como que a população fica numa situação dessa? Eu tô pasmo, realmente tô pasmo. Achei que eu ia chegar aqui e ver a cidade limpa, voltando à terra depois de 12 anos. Após inúmeras denúncias, o Ministério Público de Minas Gerais resolveu ingressar com uma medida judicial para eliminar o problema, através de uma liminar que obriga o município de Patos de Minas, a Associação Nacional de Indústria de Pneumáticos, a Associação Reciclanip e a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus a retirar em 180 dias os pneus que estão armazenados no local. Caso a medida não seja cumprida, haverá multa de R$1.000 por dia. Pela decisão, será necessário também obter licença ambiental, alvará de localização e funcionamento e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Além disso, deverá ser implantado um projeto paisagístico, incluindo a arborização nas calçadas do terreno, com o intuito de amenizar os impactos da poluição visual.
E o 30 Minutos desta terça-feira fica por aqui. Outras notícias, é claro, você confere logo mais à noite, a partir das 19 horas, no NTV News. Mas agora você fica com o programa Gui Boaventura. Boa tarde a você.